Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento você está assistindo esse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo a mais uma apresentação Prolific. E boa noite a você que está aqui agora ao vivo conosco, participando de mais uma reunião semanal, de um bate-papo bem descontraído sobre o que é o empreendimento Prolific e como que nós vamos conectando a tecnologia e a sustentabilidade, trabalhar cada vez mais dia a dia para um futuro de abundância geral e colaborativa. Fique atento a esse vídeo, tem muita coisa interessante para ser passada a você e com certeza você vai sair desta apresentação impactado com aquilo que será apresentado e com certeza você vai querer se juntar a nós neste movimento internacional para definitivamente trazermos uma solução real para os problemas climáticos que estão sendo enfrentados. E a questão da problemática climática, ela é bastante séria, né? Cada vez mais nós estamos divididos em opiniões mundo afora sobre o quão importante ou não é este tema. Então, exatamente por isso, a partir de hoje, torna-se muito mais importante e muito mais verdadeiro discutir esse tema de maneira séria, de maneira científica, de maneira real, para que todo mundo entenda o que realmente está acontecendo e o impacto que o nosso desenvolvimento industrial e humano está gerando em todas as nossas vidas. Então, convido você a ficar conosco e conhecer mais sobre esta empresa que vem impactando já em tão pouco tempo a vida de centenas e daqui a pouco milhares e milhões de pessoas no Brasil e mundo afora. A Prolific é uma empresa relativamente nova, foi constituída agora este ano e faz parte de um grupo internacional chamado Promax United, que tem, a partir da Promax Digital, uma parceria espetacular, única em toda a história da humanidade, com uma empresa chamada Earth Exchange, sediada em Abu Dhabi, e que traz uma revolução real e inovadora no sistema de vendas e de cuidados com o meio ambiente. Nós temos hoje no mundo um problema muito sério que afeta a comunidade global de maneira geral. E esse problema é um problema de sustentabilidade de vida. Exatamente isso, sustentabilidade de vida. O modo como nós desenvolvemos a nossa sociedade nesses passares de anos nos trouxeram a um problema real de prosperidade pessoal. Muita gente ganha muito dinheiro, muita gente tem uma vida maravilhosa, porém, essa vida está ameaçada pela falta de condições da grande maioria da população e, principalmente, pela degradação ambiental, que geram problemas imensos no mundo inteiro e na vida sua, minha e de todo mundo. Então, por favor, preste bastante atenção, porque o sistema que a Prolific vai apresentar e já está apresentando a partir do Brasil para o mundo inteiro tem a capacidade real de alterar esse cenário internacional. E para que tudo isso pudesse se tornar realidade, eu fico muito feliz de poder fazer parte deste grupo corporativo que tem na figura do Paul Barlow, o nosso CEO, uma das presenças mais importantes deste mercado, uma pessoa que sabe levar esse negócio de maneira profissional e séria para que a gente possa impactar cada vez mais pessoas. Fiquei muito honrado em receber o convite direto do Paul, um amigo meu já de longa data, quase 2 décadas, mais de 15 anos, para poder trabalhar junto com ele a partir do Brasil neste empreendimento. Contamos também com a expertise do Brian Robert, um gênio na área das vendas diretas e no desenvolvimento organizacional na área de expansão internacional, e do Valmar Prado, que é um parceiro meu de longa data também aqui no Brasil, na área de marketing de eventos. E fora outras pessoas que indiretamente e diretamente apoiam toda esta operação. Então, essa equipe foi formada para fornecer a você todas as ferramentas necessárias para que a gente consiga cada vez mais trabalhar em prol, né, dos grandes desafios globais que nós enfrentamos ao longo destes tempos. Nós sabemos que a estabilidade econômica que todo mundo sofre, que todo mundo passa por ela no dia a dia, tem gerado cada vez mais uma desconexão social, onde as pessoas estão cada vez mais
preocupadas na sua conexão via internet, via smartphone, gerando uma total falta de propósito. Hoje mesmo, participando de uma reunião presencial aqui em São Paulo, eu até indaguei a pessoa que estava na reunião, porque a toda hora, quando a gente estava falando sobre o negócio, ele pegava o celular para responder a alguém que estava longe e me perguntava coisas que eu já tinha falado durante a explanação. Ou seja, ele estava mais preocupado com quem estava longe no WhatsApp dele do que prestar atenção naquilo que estava acontecendo na frente dele, na reunião que nós estávamos tendo. E essa desconexão social gera também uma falta de propósito. Afinal, para que ele tinha marcado aquela reunião comigo se ele estava mais preocupado em atender pessoas que estavam longe? Né? Então, isso mostrou naquele momento, e aí eu parei a reunião, coloquei esse ponto para ele perceber essa total falta de propósito, no sentido de ele marcar uma reunião na qual, apesar de fisicamente, ele não estava mentalmente presente, né? E como esse tipo desenvolvimento acaba gerando e acarretando numa crise ambiental, porque as pessoas não se preocupam mais naquilo que está perto, mas sim naquilo que está longe. Né? E isso levou a gente a desenvolver alguns valores muito importantes para serem trabalhados. Né? Todo mundo quer prosperar, mas nós precisamos prosperar de maneira a impactar o mundo positivamente. E não adianta querer impactar o mundo positivamente. Não adianta você falar assim, eu vou fazer o meu trabalho para que a gente tenha um impacto positivo no mundo. Não adianta você fazer isso se você não conseguir determinar um alinhamento entre o seu sucesso pessoal e o seu impacto global. Porque muitas vezes ações que nós tomamos individualmente, quando a gente menos espera, impactam negativamente a vida de outras pessoas. Então, a gente precisa ter uma consciência de alinhamento nesse trabalho. E nada melhor que, ao fazer isso, podemos contribuir para termos uma mudança positiva no mundo. E a melhor maneira de fazer isso é nos conectarmos em uma rede de suporte global, tanto pela internet, mas principalmente nesse quesito olho a olho, no encontro, no aperto de mão, no abraço, no cuidado com o próximo. Esses são valores inegociáveis que a Prolific levanta dentro deste cenário internacional. E, para isso, as ações da Prolific irão impactar o mundo não apenas na área de vendas, não apenas na área de prospecção de empreendimentos, mas principalmente na área educacional, porque através de workshops de sustentabilidade, programas de treinamento de vendas, cursos online e presenciais, educação de jovens e adultos, e fóruns e webinars e eventos, nós iremos cada vez mais levar a todas as pessoas as informações relevantes e importantes para que todas as ações se conectem e levem definitivamente as pessoas a uma abundância real. E essa abundância se faz necessária, eu gosto de bater muito nisso, por conta do nosso impacto na poluição do meio ambiente. Com certeza, eu não sei de que cidade você está assistindo esta apresentação, qual a sua cidade de origem, onde você está nesse momento, mas com certeza você já sofre todos os dias os impactos da poluição no meio ambiente, seja com alagamentos, com a sujeira dos bueiros nas ruas, quando chove, o lixo transborda para tudo quanto é lado, seja na questão climática mesmo, quando você vai ao sol e sente o sol ardendo na sua pele, ou quando você sai de manhã não sabendo, apesar do sol, se você leva um guarda-chuva ou não, porque se vai chover à noite ou não. Cada vez mais a previsão climática não consegue nos conduzir no dia a dia sobre o que está acontecendo. Isso tudo se dá basicamente por conta do excesso da emissão de gases de efeito estufa. Hoje também saiu uma notícia, né, de que o impacto global, o impacto do ser humano no meio ambiente por meio da emissão de gases de efeito estufa tem extrapolado os limites naturais, mas assim, de uma maneira absurda. Tem uma pessoa que lançou um vídeo hoje na internet, eu nem gosto de comentar o nome de pessoas, nem vou comentar, mas fazendo alguns alardes completamente sem sentido, né? Alegando que as ações humanas não são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, porque naturalmente o planeta está habituado a trabalhar, e se não fosse efeito estufa, nós não estaríamos vivos. Até esse ponto, ele falou uma coisa que é completamente verdade. Sem o efeito estufa natural, não existiria vida no planeta.
O problema é que as emissões de CO2 acima do limite natural e tolerado pelo planeta geram um aquecimento acima da média. E esse aquecimento acima da média é, sim, razão das ações humanas, como desmatamento, a poluição dos mares com plástico, não permitindo que os oceanos, por meio das algas, façam o sequestro de carbono. Isso gera poluição no ar, isso gera problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Isso gera uma degradação total de solo e que implica, sim, em mudanças climáticas. Então, as ações têm que ser fundamentadas no cuidado com o meio ambiente. E como nós hoje já impactamos de maneira absurda o meio ambiente, nós, além de termos ações de redução das emissões de gases, porque nós estamos muito acima da média, nós precisamos definitivamente tirar da atmosfera o excesso de dióxido de carbono, o excesso de CO2 que já está na atmosfera. Simplesmente reduzir as emissões não vai resolver o problema. Nós precisamos sequestrar, tirar da atmosfera o carbono que existe em excesso. E, para isso, criou-se um sistema chamado créditos de carbono, que foi protocolado em Quioto, no Protocolo de Quioto, assinado em 1997, ratificado em 2012 e 2005, e que desde então vem se moldando. Ainda não está 100% definido como ele vai atuar, porém, já está mais do que claro que as compensações de carbono são necessárias por todos aqueles agentes poluidores, sejam de países desenvolvidos ou sejam de países em desenvolvimento. Todas as indústrias, todas as atividades, inclusive as rurais, geram um excesso do gás de óxido de carbono na atmosfera, que cada vez mais aumenta as temperaturas. A partir do protocolo de Kyoto, com a criação da nomenclatura crédito de carbono, florestas, áreas de pessoas públicas ou privadas que tenham mata nativa, que sequestrem carbono, podem vender esses créditos para aquelas empresas poluidoras. Isso gerou um mercado gigantesco de troca de crédito de carbono, onde empresas que emitem acima do limite permitido, né, precisam compensar essas emissões investindo, ou seja, comprando créditos de áreas que mantêm as florestas em pé. E aqui, apenas para fazer um adendo, eu tenho certeza absoluta, mais do que absoluta, mais do que 100%, que você vai concordar comigo. Independente de você, do outro lado da tela, acreditar ou não que o efeito climático, que as mudanças climáticas são resultantes da ação humana, independente dessa discussão, você há de concordar comigo que uma árvore em pé é muito melhor do que uma árvore deitada, que um solo intacto é melhor que um solo degradado, que um oceano limpo é melhor do que um oceano sujo. Isso é ponto pacífico. E a geração do trabalho de crédito de carbono auxilia para que cada vez mais pessoas, empresas, tenham, então, um interesse em manter, nem que seja financeiro, tenham interesse em manter árvores em pé, tenham interesse em fazer o reflorestamento, tenham interesse, de novo, mesmo que seja financeiro, em retrabalhar o uso do solo, tenham interesse, nem que seja financeiro, na limpeza dos oceanos. Então, já que esse mercado se faz necessário, independente de criação ou não, todos nós concordamos que o meio ambiente limpo, saudável e árvore em pé é muito melhor do que o ambiente sujo, degradado e com árvore no chão. E o crédito de carbono traz esta possibilidade e vem gerando um mercado cada vez maior de oportunidades de negócio. Porém, este mesmo mercado sofre de um problema seríssimo. Nesse gráfico, você pode acompanhar a demanda por crédito de carbono na linha alaranjada e a oferta de crédito de carbono na linha verde. De maneira muito rápida, somente ao bater o olho, nós já conseguimos perceber que desde 2021 nós temos um descompasso geral na demanda e na oferta. E por que isso aconteceu? Porque a partir da profissionalização, entre aspas, digamos assim, ou seja, a partir do momento em que realmente os governos, as empresas entenderam que havia necessidade de usar o crédito de carbono para poder mitigar, poder compensar as emissões, começou-se a perceber que o mercado de oferta de crédito de carbono sofria de alguns problemas cruciais.
O primeiro deles é a validação, a certificação e a garantia que aqueles créditos ofertados eram verdadeiros, eram oriundos de áreas registradas, eram créditos válidos, eram gerados da maneira correta e vinham de áreas próprias. Em 2022, houve um descompasso total, porque começou-se a perceber que várias empresas, não várias empresas, mas várias certificadoras, validadoras e pessoas que emanavam crédito de carbono estavam fazendo a duplicidade de matrículas, ou seja, estavam vendendo o mesmo crédito para várias empresas. Isso é possível por quê? Porque você faz o registro de terras em ambientes hoje que tem pouca auditoria, que são os cartórios. Então, você pode registrar terra em um cartório numa cidade e a mesma terra num cartório numa outra cidade. E, a partir daí, você pode vender créditos de maneiras duplicadamente no mercado. Isso gerou uma descrença total. Você pode perceber que, a partir daí, nunca mais a oferta de crédito conseguiu chegar perto da necessidade do planeta de absorver o crédito de carbono ou sequestrar o carbono da atmosfera. E o segundo problema que o mercado de crédito de carbono tem é exatamente a internacionalização deste processo. Ou seja, como é que uma pessoa, um país, por exemplo, o Japão, pode adquirir créditos de maneira rápida e eficiente e rastreável de uma floresta no Brasil. A burocracia para vender este crédito em outro país é muito complicada. Então, essas duas principais dores, que é a validação e certificação do registro do crédito de carbono e a agilidade na sua comercialização, tem trazido para este mercado uma problemática séria de não conseguir gerar aquilo que é necessário. E esses dois problemas, a Prolific junto com a Earth Exchange, trazem a solução real para essa problemática. Essa solução ela é tão real, tão verdadeira, que mesmo antes do lançamento oficial, hoje é dia 12 de novembro de 2024, o lançamento oficial do sistema para o mundo vai acontecer apenas em 2025, e mesmo assim, antes do lançamento oficial, a empresa, esse modelo desenhado pela Earth Exchange, pela Promax, já tem um aval, um endosso de um dos departamentos importantíssimos das Nações Unidas, que é o Departamento Árabe Africano, que congrega mais de 54 países do bloco que ratificaram, que validaram o sistema desenvolvido pela Earth Exchange em um departamento das Nações Unidas. Então, se você está assistindo esse vídeo antes do lançamento oficial, parabéns, sinta-se honrado por isso. Procure a pessoa que te indicou esse vídeo e tire todas as suas informações imediatamente para poder fazer parte deste empreendimento. E como é que a gente consegue gerar essa positividade e trazer essas soluções para o sistema? Basicamente, através da solução de três pilares. É que a gente tenha resultados tangíveis e rastreáveis. Não adianta a gente ser megalomaníaco e imaginar que a gente vai resolver o problema do mundo amanhã. A gente precisa traçar metas que a gente possa tangibilizar, que a gente possa medir e rastrear a sua efetividade no mercado. Isso traz cada vez mais, à medida que eu tenho um sistema que é tangível, um sistema que é rastreável, isso traz cada vez mais certeza às demais pessoas para que elas possam investir financeiramente em iniciativas verdadeiras de redução, porque elas vão poder rastrear e tangibilizar essas ações. E a melhor maneira de juntar essas duas coisas em um arcabouço que seja descentralizado, para que a gente não tenha uma entidade apenas fazendo a validação, porque toda vez que você tem um sistema centralizado, você corre risco de duas coisas. Invasão, vários sistemas, na realidade, né? Vários problemas, mas podemos resumir em dois. Invasão do sistema, através de hacker, derrubada do sistema, ou a corrupção que é inerente a um sistema com falhas humanas. O sistema que é completamente livre dessas duas problemáticas e mais de uma centena de milhares de problemas é o uso de uma tecnologia chamada blockchain. Essa tecnologia, que para mim, em particular, é a maior invenção da história da humanidade, é capaz de trazer, não apenas para esse, mas para inúmeros problemas que nós enfrentamos hoje no mundo, a solução real para que ele possa ser utilizado. E a Earth Exchange,
por meio dessa tecnologia, traz uma abordagem completamente revolucionária, porque ela consegue gerar um impacto transparente por meio desse sistema e apoiar de maneira correta projetos ambientais em todo o mundo, dando a todas as pessoas que participam do processo da Earth Exchange um gerenciamento eficiente de todas as operações. E ao fazer isso, ainda dá a todas as pessoas que querem fazer parte desse projeto, ajudarmos a todos nós hoje que compomos o bloco Earth Exchange Politics, um ganho por fazer esse trabalho. Ou seja, pela primeira vez, nós não vamos partir do pressuposto que a pessoa será punida por fazer o errado. A partir de agora, a pessoa será recompensada por fazer o correto. E essa nova visão, essa nova abordagem, traz um novo sentimento de pertencimento, não de culpabilidade por algo feito, mas ser recompensado por fazer o correto é muito mais gostoso do que ser punido por fazer o errado. E essa nova abordagem é completamente revolucionária. E como é que é a Earth Exchange? Como é que nós conseguimos gerar isso de maneira eficiente? Muito simples, através do uso de ativos digitais. E não se assuste, um ativo digital nada mais é que uma representação digital de algo que existe no mundo real. Por exemplo, se você usa o cartão de débito, você está usando uma representação digital do seu dinheiro. Você só consegue usar o seu cartão de débito se você tiver no banco a representação real, que é o seu dinheiro, para que você possa usá-lo no mundo digital, que é o seu cartão. Por isso que nosso dinheiro já é digital. Nosso dinheiro já é um dinheiro criptograficamente digitalizado. Então, não é uma coisa definitivamente nova, né? É uma coisa que todo mundo já utiliza. A diferença agora é que a gente vai pegar outros tipos de ativos do nosso mundo real e transformá-los em uma representação digital. E isso que a blockchain permite, em que qualquer ativo, qualquer coisa, como esse copo, por exemplo, eu possa representá-lo digitalmente em um sistema internacional de validação, que é a blockchain. E existem duas ferramentas básicas que nos ajudam a entender isso. Um é o NFT, que é uma sigla para token não fungível, non-fungible token. E o que é uma coisa não fungível? Uma coisa não fungível é uma coisa única. Por exemplo, a minha, a sua, a de qualquer pessoa, impressão digital. Ela é única. Não existe uma outra igual a ela. Ela é não fungível. Uma nota de, por exemplo, de R$ 100, ela é fungível, porque eu posso trocar ela por outra do mesmo valor. Uma criptomoeda como o Bitcoin, ela é fungível, porque eu posso trocar ela por outro valor. E mais, não fungível é não divisível. Eu não posso dividir. Eu posso dividir a nota de R$ 100 em N frações que eu quiser. Eu posso dividir o Bitcoin em N frações que eu quiser. Um token não fungível, ele é indivisível, ele é imutável. Ele é uma certificação digital, como se fosse um cartório. Então, a partir do NFT, você tem uma representação real, um ativo que está no mundo real sendo validado em seu nome, de sua posse, e ninguém pode mudar isso. Então, o que a Earth Exchange faz? É gerar vários NFTs, vários códigos que registram a sua participação nesse sistema. Uma vez que você adquire um desses NFTs, você está linkado, você faz parte do processo e tem direito, por meio de um contrato inteligente que está registrado nessa mesma blockchain chamada Smart Contract, que automaticamente vai gerir todas as operações sem mais precisar de gerência humana. Então, você tira o fator humano da operação e toda vez que houver um sequestro de carbono nas áreas designadas para a Earth Exchange, o seu NFT vai receber esses créditos de carbono. E toda vez que o seu NFT receber o valor equivalente a 1/3 de uma tonelada, você vai poder transformar esse ativo que é o crédito de carbono, em um token chamado LCD. E aqui vem a grande revolução do segundo problema que nós temos no mundo. O primeiro era qual? A certificação e a validação. Isso se resolve através de um contrato inteligente, o Smart Contract, e o registro do NFT, que representa a sua participação
desse sequestro de carbono. E assim como na física, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, na blockchain, duas certificações não podem ocupar o mesmo espaço. Então, é impossível eu duplicar aquela informação. É impossível eu colocar uma outra validação em cima de uma validação já feita. É impossível fazer isso. Por mais hacker que eu seja, por mais gênio que eu seja da tecnologia, isso no mundo blockchain não é possível. Então, você garante a veracidade da informação. O segundo problema, como eu relatei lá atrás, é a velocidade de venda desses créditos. Então, a partir do momento que eu tenho um terço tonelada registrado no contrato, eu posso tokenizar ele, transformar isso em um token digital. E quando eu tenho um token digital, na velocidade da internet da luz, eu posso transferir de uma pessoa a outra instantaneamente. Então, o crédito de carbono gerado no Brasil, eu posso, no clicar, transferir para alguém que está no Japão e receber esse token e, através desse token, fazer toda a verificação da cadeia, validando aquele crédito de carbono e podendo, então, instantaneamente utilizar. Então, você elimina toda a burocracia que existe dentro do processo. Isso é uma coisa completamente revolucionária. LSD, perdão, LCD não, tá? Não confundo. LCD significa Lowest Carbon Denominator, denominador de carbono mais baixo. E repare e preste muita atenção nisso. Ele vai se transformar no balizador internacional para comércio de crédito de carbono a partir de 2025. Pode ter certeza disso, porque é uma necessidade natural do mercado. Mas, Rodrigo, como é que eu verifico, como é que eu vejo, como é que eu posso auditar, como é que eu posso ver o que está acontecendo? E aí entra uma das melhores mágicas do mundo. Toda vez que você adquire um dos NFTs que compõem o sistema da exchange, e existem vários NFTs, você pode escolher aquele que melhor se adequa à sua necessidade ou à sua vontade de contribuir com o meio ambiente e fazer a sua parte para isso. Né? Você tem automaticamente registrado nesse contrato inteligente quais serão as recompensas que você vai receber. Está muito claro dentro do próprio contrato, que é imutável dentro da blockchain. E a partir daí, adquirindo seu NFT, você consegue, por meio de uma plataforma descentralizada. Isso é muito importante. A plataforma não pertence a uma entidade, ela está auditável por qualquer pessoa. Você conecta o seu NFT através desse site e você consegue, em tempo real, a cada 10, 15 segundos, verificar as gramas de crédito de carbono que vão entrando. E à medida que você atinja 333,333 quilos, ou seja, um terço de tonelada, você gera um LCD. E toda vez que você gera um LCD, você transfere o LCD para a sua carteira. Você tem aqui do lado, ó, do lado direito, IEX LCD Polygon, que é o terceiro quadradinho aqui embaixo, nessa carteira preta que está aqui. Você consegue enxergar o seu LCD e, a partir daí, você é dono, proprietário de crédito de carbono, um dos maiores ativos deste planeta. Mas e aí? O que eu faço com isso? Muito simples. Você é dono do crédito, agora você decide o que fazer. Uma das ações que a Prolific vai tomar a partir do ano que vem, a partir do lançamento oficial, nós vamos gerar campanhas para que todo mundo que participa da Prolific de um jeito ou de outro use partes do LCD, alguns dos seus LCDs, para neutralizar suas próprias emissões de carbono. Porque não faz sentido a gente trabalhar pela melhoria do planeta se nós não fazemos a nossa parte. E a Prolific vai gerar por ela mesma um NFT de pessoa green, pessoa verde, para todos aqueles que anularem as suas pegadas de crédito de carbono. É muito importante que cada um faça a sua parte. Porém, isso é muito pouco, vai sobrar muito LCD. E o que você vai fazer com o resto? Muito simples. Você vai vender esses LCDs para a própria Earth Exchange, porque ela é um repositório global de crédito de carbono. Então, ela te oferece a mecânica para você receber o crédito com toda a segurança que a blockchain oferece e ainda te oferece a possibilidade de você, por meio dela, vender esse crédito às empresas que estão necessitadas. E simplesmente por fazer essa ação, essas recompensas são monetizadas.
crédito de carbono é um dos ativos mais valiosos hoje no planeta. Para que você tenha uma ideia, no mercado regulado, que é o mercado dos governos, que é o mercado onde os governos entre si negociam com as empresas de crédito de carbono, uma tonelada de crédito de carbono, ou seja, 3 LCDs, são vendidos na média a $10. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que isso representa, o estado do Pará, agora em setembro, fez uma venda no chamado mercado futuro, né? Vendendo crédito que ainda não tem, ou seja, do que ainda vai ser constituído no estado do Pará, vendeu a $15 a tonelada. Então, se você é do mercado financeiro, você já entendeu o que isso quer dizer. Se você não é no mercado financeiro, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem está comprando para o futuro já sabe que a tendência deste preço é ser muito maior que $15. Senão, não pagaria $15 por uma coisa que ele vai receber no futuro. Então, tudo indica que a gente vai ter uma explosão de preço. Já no mercado voluntário, que é o mercado onde pessoas e empresas particulares negociam seus créditos de carbono, o preço pode chegar a valores estratosféricos acima de $100. Tá? Então, você tem um mercado gigantesco onde você pode aportar através de NFTs que garantem a sua participação no sistema, validar as operações em tempo real por meio de um sistema 100% auditável e já colocar a qualquer tempo os seus LCDs para serem vendidos pela própria exchange e auferir os lucros destas operações. Isto é realmente revolucionário. É o que eu chamo de levar ao varejo, onde qualquer pessoa possa fazer a sua parte e investir em projetos que sejam realmente reais, que façam sequestro de carbono, que auxiliem o planeta e ainda receber recompensas por participar deste mercado. Tá? Então, a gente sabe que poder ser o pioneiro em um movimento global traz vantagens absurdas. Por isso que eu digo a você mais uma vez, procure a pessoa que te indicou esse vídeo, tire todas as suas dúvidas, não deixe passar essa oportunidade. Utilize a máquina do tempo que você tem, que se chama visão. Muita gente, talvez você também, tenha perdido grandes oportunidades no passado por não ter tirado suas dúvidas, por não ter investigado, por não ter olhado com carinho determinado mercado. Aprenda com o que aconteceu no passado. Aplique no presente, para que você possa colher no futuro. A máquina do tempo está na sua mão, ela se chama visão. Então, junte-se a nós, venha a esse movimento. Você pode se juntar a nós simplesmente como cliente apoiador, adquirindo NFTs, para que você tenha as recompensas do crédito de carbono auxiliando o planeta. Ou você pode também ser um afiliado que vai trazer novas pessoas, vai impactar novas pessoas com esse empreendimento. E você tem uma gama de outras recompensas que você vai poder receber e, com certeza, a pessoa que te indicou esse vídeo vai te explicar nos mínimos detalhes como essa operação funciona. E se no final disso você ainda tem algumas dúvidas, você pode entrar no nosso site, que é o prolific.com.br. Nós estamos atualizando ele todas as semanas com novas informações para que você tenha cada vez mais ferramentas e entenda melhor como esse mercado vai, de uma forma ou de outra, impactar a sua vida. E já que esse mercado existe, já que esse mercado vai movimentar bilhões e trilhões de dólares daqui para frente, de uma forma ou de outra, todo mundo será impactado por este empreendimento. Venha fazer parte, junte-se a ele. Não esqueça, procure a pessoa que te indicou esse vídeo, tire todas as suas dúvidas e aplique a sua visão do passado e do presente para que você possa acolher no futuro. Forte abraço a você, foi muito bom estar com você aqui e fique ligado nas nossas próximas reuniões. Valeu!